Bem, meus amados, Deus preparou mais uma palavra, mais uma mensagem para fortalecer a sua vida. Hoje nós queremos falar um pouquinho sobre o Messias, Jesus, o Filho de Deus, aquele que veio para salvar e para libertar. O profeta Isaías, abrindo a sua boca, falou e escreveu em seu livro, a partir do capítulo 53, a partir do versículo 1, algo tremendo sobre o Messias. Ele disse assim: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens. Homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Que palavra poderosa saiu da pena de Isaías, quando escreveu essa passagem que fala sobre o Messias, aquele que havia sido prometido por todos os profetas. Ele, 700 anos antes de Jesus nascer, aproximadamente 700 anos, ele abre a sua boca para profetizar acerca desse Messias maravilhoso, acerca de Jesus. E ele começa a sua predição, a sua profecia, a sua palavra no capítulo 53, declarando que poucos da época de Jesus dariam crédito a Cristo, ao Filho de Deus. Poucos abririam os seus corações para entender a vontade de Deus. Porque quando Jesus chega no contexto ali do Império Romano, Israel vivendo sobre o jugo de Roma, eles esperavam um libertador que os tirasse do jugo de Roma. Ou seja, um libertador que viesse e lhes desse independência como nação. Jesus não veio com essa proposta a princípio. Jesus veio com a proposta de salvar o homem, de libertar o homem. Tanto, quando ele é confrontado, ele diz: o meu reino não é daqui. Ele não queria estabelecer um reino como de César, não. Ele não queria estabelecer um reino sobre a face da terra, ainda não. O seu reino será estabelecido no milênio, mas o tempo ainda não chegou. O tempo de Jesus, há 2000 anos atrás, era o tempo de salvar, era o tempo de restaurar, era o tempo de colocar um coração novo dentro do homem, lhes dar uma lei que verdadeiramente seria uma lei que falaria mais alto, falaria no espírito, falaria na alma. O Senhor veio com a proposta do Pai. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas o profeta Isaías, ele já via isso há 700 anos antes. Ele já declarava: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? O Senhor veio para os que eram seus. João capítulo 1, versículo 11, veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Aí no versículo 12 está escrito: mas todos quanto recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os que creram no seu nome. Então a porta se abre. Quando Israel fecha o coração para receber Jesus como Messias, uma outra porta se abre para que eu e você pudéssemos entrar. Porque a palavra de Deus declara que ele veio para o seu povo. João capítulo 1, versículo 11. Ele veio para os que eram seus. Quando aquela mulher implora pela libertação da sua filha, dizendo: Senhor, socorre-me, porque a minha filha está miseravelmente endemoniada, Jesus não dá nenhuma palavra. Os discípulos começam a interceder por ela e dizer: Senhor, despede essa mulher que vem gritando atrás de nós. A palavra do Senhor declara que naquela hora Jesus olha para os discípulos e diz: eu não vim a não ser as ovelhas perdidas da casa de meu pai, da casa de Israel. Aquela mulher continua insistindo, ela continua pedindo um milagre pela sua filha. Jesus olha para ela e diz: olha, mulher, não é lícito tirar o pão da mesa dos filhos e deitar para os cachorrinhos. O que o Senhor estava querendo fazer naquela hora não era humilhar aquela mulher, mas Jesus estava dizendo: olha, eu vim para o meu povo, eu tenho um compromisso do Pai com o meu povo, e vai chegar o momento que eu vou poder abrir a porta para você entrar, e eu não posso te dar o pão agora. Os cachorros comem as migalhas, ela diz. Então eu como as migalhas. Se o Senhor me der a migalha, eu como, porque eu quero tão pouco. Eu quero apenas a libertação, eu quero apenas um milagre para minha filha, e o Senhor pode fazer.
eu creio que o Senhor pode fazer, porque os cachorrinhos também comem as migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Então naquela hora o Senhor disse: mulher, grande é a tua fé, porque eu não vi fé dessa maneira, nem em Israel. Grande é a tua fé, vai e seja feito conforme você deseja. E a partir daquele momento, a vida daquela jovem, da filha daquela mulher, foi liberta para a glória do nome do Senhor. Por quê? Porque ela creu, mesmo sabendo que Jesus estava ali para atender o seu povo, pela promessa que havia sido feita pelos profetas. Ele não podia fugir daquilo que já estava predito, daquilo que já estava escrito. Mas ele sabia: olha, espera mais um pouquinho, que uma grande porta vai se abrir. Eu vou para o Calvário e ali eu vou entregar a minha vida, vou derramar o meu sangue, e aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora, mas o levarei para o Pai. Por isso que o homem precisa entregar a sua vida a Cristo. Lá em Israel, há 2000 anos atrás, muitos homens rejeitaram Jesus, porque queriam um Jesus político, um Jesus que os tirasse do jugo do Império Romano que imperava naquela época de Jesus Cristo. E ele não veio com essa proposta. A proposta de Jesus era salvar o homem, libertar o homem, transformar o coração do homem e trazer solução para o maior problema da humanidade, que é o pecado. O pecado separa o homem de Deus. Jesus veio para dizer: aquele que me confessar, aquele que vier a mim, aquele que receber o meu perdão, tem acesso de novo ao Pai. Por isso o tempo é hoje. Por isso que a palavra do Senhor declara dizendo: se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração como aquele povo. Eles endureceram o coração para Jesus, porque eles queriam um Jesus que fosse político, que lhes desse independência política. Mas Jesus não veio com essa proposta. Jesus nos veio dar independência do pecado e nos dar uma vida nova na sua pessoa. Que nesta manhã o Espírito Santo possa entrar no seu coração e mudar a sua vida, e mudar a sua história. Eu profetizo a transformação de Deus na sua casa e no meio da sua família. Que Deus te abençoe e que você possa abrir os teus olhos, os teus ouvidos e principalmente o teu coração para receber Jesus como Senhor da sua vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.